Olá pessoal, tudo jóia? Eu tô gravando esse vídeo pra pedir desculpa, porque, cara, eu falei muito, e aí, nesse vídeo. Eu acho que por nervosismo, eu tava realmente muito ansiosa, porque no dia seguinte eu já ia fazer a cirurgia bariátrica, então ficou um pouco enjoativo, peço desculpa a vocês. Tô gravando esse vídeo aqui já operadinha já. Mas é só isso mesmo. Espero que vocês gostem. Nesse vídeo eu explico tudo sobre o processo, de como que foi que eu decidi fazer a cirurgia e também como que foi o meu processo até o dia anterior à cirurgia. Espero muito que vocês gostem. Um beijão. Ei, gente, tudo bem com vocês? É uma série de vídeos. Essa é uma série de vídeos que eu tô gravando no dia 25 de setembro de 2022. E eu resolvi gravar todos os vídeos no dia de hoje. Acho que é porque eu enrolei. E aí hoje é o último dia, né? Pra eu vir gravar esses vídeos e contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida nos últimos meses, anos. Antes da mudança de vida, que eu vou passar amanhã, dia 26 de setembro, né, que vai estar aí no título desse vídeo, se eu compartilhar, que é que sim, eu vou fazer cirurgia bariátrica. E eu tomei essa decisão já tem um tempinho já. Eu até vou postar antes desse vídeo, se caso eu postar, eu vou postar antes os vídeos postando do porquê que eu ainda não sou mãe, porque eu ainda não engravidei. E a decisão de fazer a cirurgia bariátrica de início, a minha decisão de fazer a cirurgia foi tomada baseada, né, na questão de não conseguir engravidar. Hoje em dia eu posso dizer que a decisão foi tomada por esse motivo, mas mudou, sabe? Eu acho que esse não é o único motivo agora. Eu acredito que eu tenho coisas muito maiores, assim, que pesam muito mais em mim, literalmente pesam, e que me fez tomar a decisão de fazer a cirurgia. E é o seguinte, eu vou gravar esses vídeos pra contar um pouco pra vocês como que foi, né, o meu processo pra fazer a cirurgia bariátrica amanhã, no caso, dia 26 de setembro. Bom, em setembro do ano passado, outubro, eu fui num ginecologista, né, na verdade foi em agosto que eu fui no ginecologista do Romero, e ele foi muito especial, assim, em me explicar tudo o que estava acontecendo com o meu organismo, né? Eu tive o problema do cisto há um tempo atrás, que é um assunto de outro vídeo. E aí eu, né, fiz um acompanhamento com o ginecologista e ele me explicou que eu tinha um distúrbio hormonal muito grande, que é o que causava, né, os meus grandes cistos, os policistos do ovário também, o que causava hemorragias, o que causava a menstruação totalmente desregulada. Então ele suspendeu todo tipo de hormônio que eu tomava, né, anticoncepcional, e falou comigo que era pra mim realmente, assim, cogitar fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu não vou, tipo assim, né, com esse distúrbio hormonal que eu tenho, eu não consigo perder peso em grandes quantidades, né? Eu me sacrifico muito para perder pouquíssimo peso. Então, assim, é claro que para mim chegar na decisão de fazer a cirurgia bariátrica, né, antes eu passei por vários profissionais, né? Passei por endocrinologistas, nutricionistas, eu tentei fazer tratamentos, né? Não foi a primeira opção a cirurgia bariátrica, até porque é uma opção mais evasiva, né? Então, sim, eu tentei de outras formas, né, emagrecer, mas eu não conseguia. E me sentia frustrada, me culpava, achando que a culpa era minha, que eu não me esforçava o suficiente, que eu era fraca, que eu não era capaz. E isso foi me abatendo muito, tanto que em 2020
Eu passei, né, por uma pequena depressão por conta disso, por eu não conseguir vencer realmente, né, esse desafio que era emagrecer. E eu sempre me culpava por isso e ouvia muito, né, as frases do tipo, é só fechar a boca que funciona, é só se controlar que dá certo, pra emagrecer é só fechar a boca, né? Coisas que gordos, né, escutam realmente. E aí eu me culpava muito por isso. Aí eu decidi que, né, eu ia ir ao médico e resolver isso. E eu dei o cisto, fui no ginecologista e ele me conversou comigo, né, e me apresentou a cirurgia bariátrica, que até então não era uma opção, até então não era uma coisa que passava pela minha cabeça, pra ser sincera pra vocês. Então, assim, a consulta que eu tive com ele, com o ginecologista, foi bem esclarecedora sobre a questão dos meus hormônios estarem totalmente desregulados por conta da obesidade. E que esses hormônios me atrapalhariam a emagrecer, ou seja, eu não conseguiria emagrecer. E para esses hormônios serem regulados, eu precisaria perder peso. Então ele me apresentou a cirurgia bariátrica, falou que seria uma ótima opção para mim e que era para pensar no caso, né? Isso foi em agosto. E aí em setembro, esse assunto começou a bater mais na minha mente, eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a ver relatos sobre também. E aí, em novembro de 2021, né, foi a minha primeira consulta para começar o processo da cirurgia bariátrica. Antes, né, de ir na primeira consulta, eu procurei, né, a Secretaria de Saúde da minha cidade, o Poder Executivo também, e eles me auxiliaram aí nesse processo e marcaram a minha primeira consulta em Governador Valadares, né, que eu moro no interior. Então, assim, marcou a consulta em Governador Valadares, no Hospital Bom Samaritano, aonde eu realmente ia fazer a cirurgia bariátrica. E então, eles marcaram essa consulta, né, a primeira consulta, para novembro. E aí, eu não sei ao certo, gente, assim, a data de novembro, mas eu lembro que foi mais pro finalzinho, sabe? Que eu fui nessa consulta com o Dr. João Luiz. É um cirurgião bariátrico super renomado, né? E aí eu comecei meu processo pelo SUS, em novembro. Nessa primeira consulta, o Dr. João Luiz conversou comigo, me pesou, né? Conversou comigo me perguntando por que eu tinha optado pela cirurgia bariátrica. E eu expliquei pra ele, né, que realmente eu não tinha comorbidade nenhuma, né? Graças a Deus não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, né? Então, assim, a minha comorbidade, na verdade, é o distúrbio hormonal, que faz que eu ganhe muito peso e aí descontrola todo o meu sistema reprodutor e me impede de engravidar. Então, essa aqui é o meu problema, né? Se alguém perguntar pra mim o que me levou a fazer cirurgia bariátrica, inicialmente foi esse motivo, né? Claro que, assim, ao decorrer do tempo, né, eu fui percebendo que não é essa vida que eu quero pra mim, são dores intensas que eu sinto, né, o tempo todo por conta do meu peso. Então, eu fui na minha primeira consulta em novembro. E aí, nessa consulta, o Dr. João Luiz, ele me passou os encaminhamentos, né? Porque, pra quem não sabe, pra você fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que passar por vários profissionais até você conseguir vários laudos, né? No caso, autorizações, como você tem a condição de fazer essa cirurgia, né? E aí ele me encaminhou pro psicólogo, pro cardiologista, nutricionista, endocrinologista. Ele me pediu um exame, né, de sangue geralzão, assim, completaço. E me pediu também uma endoscopia, me pediu ultrassom abdominal total. Então, essa primeira consulta foi para ele me passar todos os encaminhamentos, né? Eu saí de lá com vários papeizinhos. E aí, assim que eu saí da consulta, eu já peguei os papeizinhos que dava para me fazer, os exames que dava para me fazer aqui na minha cidade, que era o exame de sangue, né? E o exame abdominal total, que era o ultrassom. E aí, eu já vim com esses exames para cá. E eles já marcaram, né, os exames para me fazer. E eles foram feitos, se eu não me engano, no início de dezembro. Se não me engano, foi 12 de dezembro que eu fiz esses exames de sangue e o exame ultrassom, né, abdominal total. E aí, os outros papéis foram encaminhados também para a Secretaria de Saúde,
para marcarem, né? No caso, o psicólogo, o cardiologista, o nutricionista e o endocrinologista, que eram os profissionais que eu tinha que passar e conseguir o laudo, né? Se eu esquecer de alguma coisa, assim, vocês relevem. Aí eu lembro que foi marcado, já assim, eu achei que demorou, mas acabou que veio festas de final de ano, né? E veio janeirão aí, que geralmente vira um recesso, né? Do final do ano e Natal. E aí, em fevereiro marcaram as minhas consultas com o nutricionista e, se eu não me engano, o primeiro foi nutricionista e psicólogo. E aí eu fui na consulta com o nutricionista, ela conversou comigo, me explicou tudo que eu ia passar no pós-operatório, né? Se eu já tinha feito, né, acompanhamento com nutricionista antes, se eu já tinha tentado, e eu expliquei pra ela que já tinha tentado, expliquei ela a minha situação e ela me autorizou. E aí eu fui também no psicólogo, e a consulta com o psicólogo realmente, assim, é bem punk, eles, né, faz realmente uma pressão psicológica pra ver se você está preparado psicologicamente para viver uma transformação de vida, assim, do dia pra noite, né? Então, assim, ele me mostrou, né, resultados de pessoas que deram certo, me mostrou resultados de pessoas que deram errado também, me mostrou a cicatriz da cirurgia, né, a flacidez, que também é uns pontos negativos, né, que fica depois da cirurgia, e depois tem como, né, resolver também. Mas, assim, ele me pressionou psicologicamente para que eu estivesse ciente do que eu realmente queria. Mas eu estava preparada, né? Como essa ideia já estava na minha mente desde setembro do ano, né, de 2021, eu já vinha, né, há meses pesquisando sobre, lendo muito sobre o assunto. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, que gosta de estar informada sobre o que está acontecendo, né? Igual no vídeo sobre a questão que eu, né, do meu cisto, né, que eu conto a história do meu cisto. Eu até falo que, tipo assim, eu sempre fico muito atenta aos sinais do meu corpo, pesquiso sempre muito sobre qualquer coisa, qualquer dor, qualquer coisa que possa acontecer de diferente. Então, assim, questão de saúde eu sempre fui muito atenta. E aí eu pesquisei tudo sobre, né, desde setembro que eu já vinha pesquisando, já vinha me atentando a todas as questões burocráticas, assim, vamos dizer, que poderia acontecer, né, no pós-operatório, no pré-operatório, quanto tempo que o meu processo demoraria, né? E aí teve aí, né, alguns lugares que falavam que era de 6 meses até 2 anos, né, para sair uma cirurgia bariátrica no SUS. E aí eu já estava preparada, né, pro longo prazo aí que viria pela frente. E em fevereiro de 2022 eu passei pelos profissionais aí, o psicólogo, passei pelo nutricionista e também passei pelo endocrinologista. Era uma endocrinologista, era uma mulher. E aí ela conversou comigo, sabe? Ela questionou muito sobre a questão, tipo, né, por que eu estava fazendo a cirurgia bariátrica? Será que eu já tinha realmente tentado de todas as formas? E eu falei com ela que eu já tinha passado, né, por outro endocrinologista no ano de 2019, que eu tinha feito um tratamento, né, que eu tinha tomado remédio para emagrecer, que eu já cheguei a fazer um tratamento, né, com endocrinologista para emagrecer com remédio. E aí eu fiquei muito depressiva, porque eu não conseguia perder peso mesmo com aquilo, me culpava muito. E ela também me deu o laudo. Então, assim, eu consegui os 3 laudos, né, do nutricionista, do psicólogo e do endocrinologista, tudo ok. E a cada ok que eu recebia, né, eu me sentia mais certa e confiante de que aquilo era o que Deus queria pra mim, né? Em todo momento eu coloquei nas mãos de Deus o meu processo e falava com o Senhor que se fosse da vontade dele, tudo iria dar certo, que se fosse da vontade dele, os profissionais com que eu passasse iriam me aprovar. Então, assim, foi realmente, a cada passo que eu vivia, né, era uma luta e uma vitória, né, interna, assim, eu me sentia no caminho certo e sentia como uma confirmação mesmo de Deus para minha vida, sabe? E aí, todos eles aceitaram, todos eles falaram que eu estava apta, né, para operar. E aí eles demoraram um pouco mais para marcar a minha endoscopia, né, e o cardiologista. O cardiologista demorava mais porque ele era o último profissional. Depois que eu passava por todos os outros e era autorizado, né,
porque eles marcariam um cardiologista. E esses dois demoravam mais, porque o exame de endoscopia era um processo mais demorado, né? O pessoal da Secretaria de Saúde me informou. E aí eu aguardei, passou fevereiro, passou março, passou abril. E aí em abril, se não me engano foi em abril que eu fiz a minha endoscopia. E aí em abril eu fiz a minha endoscopia, fui lá, fiz meu exame, deu tudo certo, graças a Deus. E já tiraram, né, rasparam o meu estômago pra fazer uma biópsia, pra saber se estava tudo ok. E aí marcaram também o meu cardiologista pra depois. E aí eu fiz a biópsia da minha endoscopia e deu H. pylori, né, que é uma bactéria no estômago, então eu tive que tratar essa H. pylori, né? E aí eu recebi o diagnóstico, já fiquei meio preocupada, já pesquisei na internet e vi que era normal, né, as pessoas darem H. pylori, que era só tratar. E aí depois da endoscopia foi marcado meu cardiologista, então eu retornei novamente, né, foi em abril mesmo que eu fui fazia a endoscopia e também fiz o cardiologista, né, fiz o eletrocardiograma e passei pelo cardiologista. E aí no dia do cardiologista eu fiz o eletrocardiograma e passei por ele. E aí ele avaliou e tava tudo ok, meu coração tava joinha, né? Só que a minha pressão tava um pouco alta nesse dia. E eu não tenho um histórico de pressão alta. Aí ele me questionou se eu tinha pressão alta, eu falei que não tinha, mas ele achou por bem me medicar, né? Pra que não houvesse, assim, uma surpresa no dia da cirurgia e eu estiver com a pressão alta, né? Eu não posso estar com a pressão alta na hora da cirurgia. Então ele me medicou e aí eu saí de lá com as receitas certinhas, né? Pra fazer a medicação tudo certinho. E eu lembro que no mesmo dia da consulta com o cardiologista, a consulta com o cardiologista foi na parte da manhã e na parte da tarde eu passei pelo retorno com o Dr. João Luiz. Né? Desde novembro, né, que eu tinha passado pelo Dr. João Luiz, que ele me deu os encaminhamentos, eu não tinha retornado nele mais. Então, depois de tudo nas minhas mãos, né, todos os laudos, todos os exames, eu passei pelo Dr. João Luiz de novo. E aí foi em abril que isso aconteceu. E aí ele me passou o remédio, né, pra tratar H. pylori. Foi um remedinho até bem carinho, mas eu tratei. Foi 7 dias de antibióticos bem fortes. E aí eu tomei o remédio, tratei a H. pylori e aí ele me deu, nessa consulta em abril, ele me deu a minha AIH, que é autorização de internação hospitalar. E também me deu um encaminhamento para o anestesista e o papelzinho já para retorno para voltar nele novamente. Quando foi abril, quando marcaram a consulta com o Dr. João Luiz em abril, eu achei que ele já ia me dar a data da cirurgia. Eu já estava super ansiosa, já estava contando que em junho, julho eu já estaria operada, mas assim, não foi o que aconteceu, né? Quando eu fui em abril, ele não me deu a data, ele me deu o encaminhamento para mim ir no anestesista, né, ainda, para voltar nele de novo, e aí seria nessa consulta que ele me daria a data da cirurgia. E aí eu fiquei super ansiosa, depois de abril, esperando eles marcarem a data da consulta com o anestesista e com o Dr. João Luiz. Só que depois de abril, ele viajou, ele teve, né, as férias dele, então eles só marcaram o meu retorno com ele e o anestesista para agora, agosto, dia 16 de agosto, que foi o dia em que eu voltei no médico. Então, de abril a agosto, no caso 4 meses, eu fiquei em casa, assim, naquela ansiedade, super ansiosa. E assim, querendo logo saber quando seria que eu operasse, né? E aí passou maio, passou junho, passou julho, e aí chegou o abençoado agosto. E aí em agosto eu passei pelo anestesista, e aí no anestesista tanto que foi no mesmo dia, o Dr. João Luiz e o anestesista foi no mesmo dia. E aí eu passei pelo anestesista na parte da manhã e deu tudo ok, né? Eu tava apta, né, pra tomar anestesia pra fazer a cirurgia. E aí ele já me entregou, né, o meu laudo também, como tava tudo ok. E aí foi mais uma batalha vencida, né? Mais um ok nas minhas mãos.
E aí ele me deu também a minha autorização certinho. E aí naquele mesmo dia, na parte da tarde, eu passei pelo Dr. João Luiz. E eu lembro direitinho a nossa consulta. Eu questionei a ele sobre a questão das injeções, né, de anticoágulo que a gente tem que tomar, sobre a questão de quanto tempo eu ficaria no hospital. Ele foi bem claro em me responder todas as perguntas. É um médico bem sério, mas que muito competente, né, que é o que importa. Então a consulta foi 100%. E aí, no final do dia 16 de agosto, eu soube que a minha cirurgia seria no dia 26 de setembro. Então, a minha última consulta com o Dr. João Luiz foi em agosto, dia 16, e ele me deu a data, que seria 26 de setembro. E me deu todos os papéis que eu precisava, trazendo a minha secretaria. E aí eu vim pra casa, ansiosa, com medo, insegura, mas ao mesmo tempo em paz e tranquila, porque tinha dado tudo certo até então. E eu lembro que em novembro, na minha primeira consulta que eu fui com o Dr. João Luiz, eu entreguei nas mãos do Senhor e eu confiei totalmente no Senhor. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, tudo vai dar certo. Todos os laudos estarão nas minhas mãos e eu vou fazer essa cirurgia, se for da vontade do Senhor, né? Se for da vontade do Senhor, eu passar por esse processo. E aí, naquele dia, 16 de agosto, que eu recebi a data da minha cirurgia, que eu estava com tudo em mãos, que estava tudo ok, eu me tranquilizei. Ao mesmo tempo que eu estava com medo e insegura, eu estava tranquila, eu estava em paz. E é assim que eu tenho vivido, né, desde o dia 16 de agosto, ansiosa, com um pouco de medo, mas não sei se é possível sentir essas duas coisas e sentir paz ao mesmo tempo. Mas é o que eu tenho sentido, sabe? Porque eu sei que só vai acontecer o que for pra acontecer, só vai acontecer o que for da vontade de Deus, né? Eu tenho ciência de que eu não tenho controle sobre nada na minha vida. Eu tenho ciência de que tudo está no controle de Deus. A cada dia que passou, desde o dia 16, confesso pra vocês que eu me despedi de várias coisas que eu amo comer. Não porque eu não vou comer de novo, mas porque eu vou ficar um bom tempo, né, sem me alimentar de alguns tipos de comida. E quando eu retornar a comer essas comidas, eu vou comer uma quantidade mínima, né? Então eu me despedi de várias coisas que eu gostava, né? Eu compartilhei com alguns amigos próximos o que eu estava vivendo, pessoas que eu confiava. E não escondi, sabe, de ninguém. Todos que chegavam até mim me perguntavam, você vai fazer cirurgia bariátrica? Eu respondia que sim. Não menti pra ninguém que eu não ia fazer. Mas também não espalhei aos 4 cantos da terra que eu iria fazer cirurgia bariátrica, porque eu acredito sim que existem pessoas maldosas no mundo, pessoas que desejam o nosso mal. E eu decidi me preservar. Tanto que eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 25, um dia antes da cirurgia, e eu pretendo postá-lo só depois que estiver recuperada. Por que eu penso em fazer isso? Eu quero muito compartilhar com as pessoas a minha experiência. Eu quero muito que as pessoas entendam como é esse processo, né, de fazer a cirurgia pelo SUS. Claro, né, que eu deixe bem claro aqui pra vocês que cada caso, né, tanto que assim, eu leio muito sobre, eu vejo muitos relatos sobre a cirurgia bariátrica, mas eu tenho total consciência de que o meu processo vai ser diferente de todos os outros processos. Não existe um processo igual ao outro, né? Então, assim, eu tenho total ciência sobre isso também. Mas, né, estou gravando para guardar para mim, para compartilhar com quem quer ver, quem quer saber, mas depois que tudo estiver ok. Então, assim, eu realmente vou ficar ausente aí, né, por um tempo das redes sociais, mas quando voltar, eu acredito que já vai estar tudo bem, já vai estar tudo em ordem, em paz e em mais tranquilidade do que já está. E é isso, eu acho que eu esqueci de falar várias coisas, mas... tipo, a questão do meu processo. Ele foi totalmente diferente porque eu não passei por pneumologista, não fiz aquele exame do sopro das bolinhas, sabe? Porque eu esqueci agora como é que chama. Mas é porque eu acredito né? Eu até questionei o médico, ele falou que é por conta do meu histórico, realmente, porque eu não tenho nenhuma comorbidade, né? Tipo, pressão alta, colesterol, diabetes.
E também eu nunca fumei, nunca bebi. Então, assim, acredito que por esses motivos eu não passei por pneumologista. Mas que fique claro que tem essa etapa também, né? De passar pelo pneumologista e fazer o exame lá do sopro, não sei o nome, gente. Mas tem esse processo também que eu não passei. Então, assim, o meu processo realmente foi diferente nessa parte aí. E é isso, amanhã é o dia, amanhã eu vou operar, amanhã eu vou gravar tudo. Eu quero muito gravar tudo, porque eu quero muito deixar guardado e registrado tudo que eu viver, tudo que eu passar. Porque eu tomei a decisão de fazer essa cirurgia, né, por conta, né, da comorbidade dos hormônios, né, desregulados. Mas, hoje em dia, essa decisão está sendo tomada por mim, por tudo que eu já vivi até hoje, por tudo que eu já enfrentei até o dia de hoje, sabe? Hoje, 25 de setembro de 2022, é o último dia, né, em que eu vou viver a vida que eu estou vivendo. E a partir de amanhã eu acredito que será uma nova vida. Uma vida de transformação, de novas decisões, de uma nova Isabela. E eu acredito que daqui a uns meses, uma Isabela com menos dores no corpo, com menos cansaço, sabe? Meus pés, eles sofrem muito pelo peso, né, que eu tenho hoje, atualmente, que são 124 quilos. E o meu peso que eu preciso chegar é o 60, que é o meu peso ideal pela minha altura, né, que eu tenho 1,60 m. Então, assim, eu tenho um longo caminho aí pela frente e eu vou gravar tudo e depois eu quero postar tudo pra vocês acompanharem também tudo que eu vivi. E é isso. E... Ai, gente, eu já chorei demais, eu já fiquei muito nervosa hoje, sabe? Porque, querendo ou não, vai ser uma mudança de vida imensa. Mas eu tenho certeza que, assim como Deus esteve comigo desde novembro, né, que foi a minha primeira consulta para começar o processo, assim como Deus esteve comigo desde lá, Ele vai permanecer comigo de agora para frente. E do mesmo jeito que eu confiei, entreguei a minha vida nas mãos do Senhor desde então, eu vou continuar entregando, porque eu sei que Ele sabe o melhor, Ele tem o melhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu não posso nem comparar, né, aquilo que eu quero com aquilo que Ele quer e Ele tem pra mim. Então eu sempre vou escolher o que o Senhor tem pra mim, porque eu sei que é sempre o melhor, por mais que às vezes eu não compreenda. E é isso, eu tô agora, amanhã, vivendo uma mudança de vida, vou estar mais perto da vida, né, mais uma qualidade de vida melhor e do meu sonho, um pouco mais perto também do meu sonho de ser mãe, eu acredito eu. Não sei o que me espera em relação a isso, né, estou preparada também para o que vier, não sei se depois de perder todo esse peso eu vou poder estar grávida, mas se não for também da vontade do Senhor, por mais que vai ser muito difícil, eu tenho certeza que Ele vai estar comigo, que eu vou compreender. E Ele vai me fazer descansar nele. Então é isso, gente. É os vídeos que eu vou gravar, que eu vou deixar guardado para postar depois. Mas é vídeos que eu sei que vão expressar totalmente aquilo que eu tô sentindo e aquilo que eu quero realmente dizer e falar e guardar, sabe, na minha memória. Que descansar no Senhor, entregar tudo nas mãos dele é sempre a melhor escolha, independente do que a gente esteja passando, do que a gente esteja vivendo, né? O confiar em Deus é o que faz as coisas darem certo. E apesar de eu não entender o porquê Deus me levou a chegar nesse ponto, a recorrer a uma cirurgia bariátrica, a mudar de vida, né, a não conseguir ser mãe na hora que eu queria, né? Então, assim, eu não sei por que isso tudo, mas eu sei que é o melhor, eu sei que é o que Ele quer pra mim. Então eu tô em paz e é isso aí. Beijo, tchau!